Bom, já alterei aqui para a rota de get all para poder recuperar todos os sócios, que agora nós vamos fazer os testes unitários para essa rota em específico. Aqui dentro da pasta testes tem uma pasta de mocks, que tem um arquivinho com alguns mocks que eu já tinha deixado implementado dentro do nosso repositório no GitHub. Para nós, o que importa nesse momento é esse get all partners aqui, que é os testes que nós vamos fazer nesse momento. Então, para nós começarmos aqui, vamos acessar nossa pasta de models, no arquivinho de model, e aí nós vamos começar primeiro importando o expect do chai. Aqui nós vamos usar o mock, o chai e o sign, para a gente poder conseguir fazer os stubs e ter os testes funcionando da maneira correta. Então, primeiro aqui a gente desestrutura o expect do chai. Eita, chai, boa. Depois nós vamos importar o nosso sign, que é para poder fazer os nossos stubs. O stub que nós vamos criar aqui na camada de model para poder conseguir testar ela com eficiência é do nosso connection. Então a gente vai ter que importar ele aqui. Connection require ponto barra ponto barra src. Ele está dentro de db arquivo connection. Beleza. Agora nós vamos importar a nossa model, que é o const model require ponto barra src. Dentro da model nós temos um barrel, então a gente pode importar o diretório direto e fechou, que são as funções da nossa camada de modelo aqui, que a gente vai utilizar para esse teste, que é a get all partners. E por fim, a gente vai importar os nossos mocks. Require ponto barra mocks mock. Beleza. Para a gente começar aqui, a gente pode criar o nosso describe. Ele recebe no primeiro parâmetro o título do teste, ali já até apareceu para nós o título, e o segundo, ele recebe uma função. Pode ser uma callback ou um scope. A gente pode ser bem descritivo aqui, testando camada de model, porque aí dentro de cada it, a gente coloca uma descrição mais detalhada do que cada it está fazendo de fato. Aqui a gente coloca o nosso it, ele recebe os mesmos parâmetros, uma string, que é o título do teste, e uma callback. Beleza. Aqui a gente pode colocar assim, ó, testando get all partners, que é o que a gente vai fazer nesse momento. Recuperar todos os sócios e ver se está funcionando certinho. Aqui, pessoal, tá dando que o describe e o it is not defined. Ele não está definido. É porque o lint não está entendendo esse describe e o it do Mocha. A gente vai ter que instalar um plugin do Mocha aqui, do aslint, e configurar ele. Esse aqui, ó. A gente até tinha usado ele em outro momento. npm install aslint plugin Mocha save dev. Agora ele vai instalar isso aqui. E aí eu vou copiar uma configuração aqui que a gente vai colar dentro do nosso arquivo aslint.rc. Já copiei ele aqui, colocar uma vírgula, um env, a gente está enviando o Mocha como true e está informando que a gente está usando o plugin do Mocha. Aí quando a gente volta aqui, o describe e o it são reconhecidos normalmente. Bom, aqui dentro do it, pessoal, eu gosto de trabalhar com a tríplice A, que são três As. O que são eles? É o arrange, o act e o assert. O arrange é o que você precisa, o que preciso fazer para o meu teste funcionar. Mocks, stubs, entre outros. O act é a ação de executar a função que eu estou testando. Função que eu estou testando, que nesse caso é a nossa getAll. E o assert verifica se o resultado é o esperado. Eu sempre gosto de dividir o meu it nessas três partes, porque fica mais simples de eu conseguir fazer e escrever cada uma delas. Dividindo para não ter que pensar, nossa, eu tenho que fazer um it com tudo isso e desesperar. E aí, sempre para ficar mais simples, eu divido os its dessa maneira, que assim eu faço cada parte e no final eu tenho um resultado de um it concluído com sucesso. O arrange. O arrange aqui é o nosso stub. Quem que a gente precisa criar o stub nesse momento? É o nosso connection. Sign-on, stub.
O primeiro parâmetro dele é o connection, e o segundo é a função, o método que eu estou criando o stub desse connection, que nesse caso é quem? O nosso execute. E aí, eu vou resolver ele com o resultado que eu quero. Estou criando um stub para a nossa função do getAll. Então, dá um resolves. E de que? A gente vem aqui dentro da nossa camada de model e verifica. Quando eu bato lá na rota e busco todos os sócios, ele retorna todo mundo. Um array com os sócios que tem no nosso banco de dados. Então, aqui no nosso teste, eu preciso retornar um array com sócios do nosso banco de dados. Só que, nesse caso, é um sócio, os sócios fictícios, que é o nosso mock que nós construímos. Então, o que que eu faço? Acesso mocks.getAllPartners. Só que, lembra aqui no nossa camada de model que ele retorna um array com dois arrays? O primeiro são os sócios e o segundo, o array de buffer. Aqui no teste, quando eu executar isso aqui, ele vai retornar a mesma coisa. Um array com um array de sócios e um array de buffer. Porém, eu já tenho um array aqui. Então eu preciso fazer o quê? Desestruturar o array que vai retornar para nós, igual nós temos aqui nessa linha 4 do result. Então, esse result é o nosso array de sócios. E esse array de fora é o que a gente desestruturou para ter acesso aos sócios. Aqui no teste é a mesma coisa. Eu desestruturei e dentro eu tenho o array de sócios. Agora, nós vamos para o segundo A, que é o act. O que que eu preciso executar para poder conseguir recuperar todos os sócios? A nossa função getAllPartners. Ela é assíncrona, então esse it precisa ser assíncrono. A gente pode dar um const result igual. Vamos colocar um await para aguardar a execução. Chama a nossa model.getAllPartners e executa ela. Esse é o nosso act desse it. Tudo dando certo, a gente vai ter um array de sócios aqui, nesse result. E agora nós vamos construir os nossos asserts, que é para verificar se o resultado é o esperado que a gente quer. Então a gente pode usar o expect, a gente chama o nosso result aqui, a gente pode usar um toBGPequal, que é para verificar em profundidade. Verificar o quê? Se é igual a quem? Ao nosso mock. Ponto getAll. Esse aqui é um dos expects, um dos nossos asserts. E a gente pode construir outros aqui. Por exemplo, a gente pode verificar se o result é um to be an array. A gente pode verificar se o tipo de retorno dele, o tipo de dado que está vindo de result, é um array. E a gente pode verificar também o tamanho dele. A gente usa um expect result to be length of de qual tamanho. A gente pode vir no nosso mock e verificar quantos ele tem. 1, 2, 3, 4. Então, tamanho de quanto? De 4. Esse é o nosso outro expect. A tríplice A desse it, testando o getAllPartners, está feita. Nós temos o nosso arrange, temos o nosso act e temos os nossos asserts. E agora, o que que nós vamos fazer? Executar esse teste para ver se está funcionando da maneira correta. Aqui a gente pode adicionar um ponto only nele. Como não tem outros testes, só vai rodar esse. Mas se eu tivesse outros testes, eu poderia adicionar um ponto only. Esse ponto only significa que se ele tiver um ponto only, eu quero que execute somente esse it aqui. Mesmo que tenha outros 5, outros 10, eu só quero este. Tem uma extensão que adiciona e remove esse ponto only para nós de uma forma bem legal. Ela chama addOnly. Ela está aqui, só instalar, que aí todo it, todo describe, vai aparecer a opção de você adicionar ou remover o ponto only dos seus testes. É bem, bem bacana. Bom, perfeito. Agora nós vamos aqui no nosso package. Vamos ver. Ele tem um script de teste, que é para poder rodar o teste. Então a gente vem aqui, abre o nosso terminal. Eu vou aumentar ele aqui. E vamos rodar o teste para a gente ver o que que acontece. npm teste. Ó, passou. Como que a gente pode verificar se não é um falso positivo ou se tem algo errado? A gente pode colocar o tamanho de 3 aqui, por exemplo. Agora ele tem que falhar, ele não tem que passar. Vamos limpar aqui e vamos rodar ele de novo. Ó, falhou. O que que ele tá informando aqui para nós? Ele está falando que a gente espera que ele seja 3, que é esse length aqui que nós colocamos, porém ele está recebendo 4, que é aqui, o expect e o atual. Então falhou o nosso teste, está funcionando certinho. A gente pode voltar aqui para o 4.
limpar e rodar ele de novo. Bom, passou. Teste concluído com sucesso. Agora nós vamos fazer o teste unitário da nossa camada de serviço da função getAllPartners. Então a gente pode até copiar esses imports aqui, fechar os arquivos. Vamos abrir o nosso arquivo da camada de serviço. Service test. Podemos colar aqui. Além dessa model, agora nós vamos precisar da service, porque o nosso act vai ser a service. Quando a gente executar a service, a gente vai ter a model com o stub feito. Então agora nós vamos dar um require aqui. Ponto, src e services. Perfeito. E aí nós vamos construir o nosso describe aqui. Aqui a gente pode colocar testando a camada de serviço. Beleza. Dentro aqui a gente pode colocar o nosso it, que recebe o título e uma callback. Essa callback aqui vai ser assíncrona, a gente já pode deixar ela aqui, porque nós vamos acessar, vai executar a função que é assíncrona lá da camada de serviço. Então a gente precisa aguardá-la ser resolvida para continuar o nosso teste. Aqui nós vamos colocar testando get all partners também, para ficar igual ao da camada de model. E aí, seguindo a mesma ideia da tríplice A aqui, arrange, act, assert. Boa. Arranje. O que que eu preciso arranjar? O que que eu preciso configurar para que meu teste funcione da maneira correta? Pensa o seguinte, eu estou na camada de serviço. Vamos acessar o nosso arquivo da camada de serviço. Cadê? DB, Midler, Models e Service. Perfeito. E aí, vamos à nossa função aqui do getAllPartners. Batendo o olho nela aqui, a gente tem que pensar o seguinte. Quando eu chamar essa função da camada de serviço, o que que ela vai fazer? O que que ela vai executar? Bom, ela vai executar o getAllPartners da camada de model. Ou seja, eu preciso criar um stub da minha camada anterior. Ou seja, da função getAllPartners da model. Por quê? Porque quando eu executar de serviço, ela necessariamente precisa da model. Então eu resolvo a model para que quando eu executar de serviço, eu tenha um resultado criado dentro do nosso stub. Então, como que nós fazemos isso? Mesma ideia. Sign.stub. O primeiro parâmetro, a gente vai passar de onde nós vamos criar o stub, que é da camada de model. E o segundo é qual função que nós vamos estubar dela. GetAllPartner, já até apareceu aqui para nós. E aí, nós precisamos resolver ela da mesma maneira que ela resolve lá. Aí, a gente vai voltar aqui no nosso arquivo da camada de model. Naquele teste unitário da camada de model, nós resolvemos ela com esse result aqui, como ele traz do execute. Agora, nós precisamos resolver com o result da linha 5. Por quê? Porque nós estamos resolvendo a função como um todo, e não um stub do connection execute, igual foi na camada de model. Então, eu preciso só resolver o result. E aonde que eu tenho esse result? No mocks.getAllPartners. Aqui não é necessário desestruturar com a camada de array. Por quê? Porque ele já faz isso aqui para nós. Então, eu só estou querendo mocar o resultado do meu return. Beleza? Beleza. Agora no act, quem que eu preciso executar para ter sucesso nesse teste? A minha camada de serviço. Const result, await, porque ela é função assíncrona. Aí eu chamo a minha service. E quem que eu vou executar? O getAll. Beleza. Esse é o nosso act. Agora nós vamos construir o nosso assert para verificar se o resultado é o esperado. Boa. Para a gente visualizar o nosso assert e construir ele, a gente pode acessar a nossa getAllPartners aqui da camada de serviço. O que que ela retorna para nós, num caso de sucesso? Um objeto com a chave type, com a chave message e uma chave status. Então, dentro desse result aqui, eu tenho tudo isso. Eu posso verificar o quê? Expect que result.type seja to be equal a null, que é o que ela retorna ali. Se a gente vier aqui, ó, ele vai retornar um tipo de null. Boa. Posso verificar o que mais? Se o meu expect de result.message to be deep em profundidade
equal a quem? Ao meu mock.getAll. Perfeito. Posso ainda verificar o status dele. Expect result.status to be equal a quanto? A 200. Esses são os nossos expects, os acertos dessa execução do getAllPartners aqui. Vamos adicionar um ponto only aqui e vamos rodar o nosso teste. Bom, passou, deu certinho. Vamos trocar esse 200 aqui para 400 e vamos ver se ele continua passando. Não passou, deu erro, porque a gente está esperando que ele tenha... Para a gente começar o teste da controller, vamos copiar esses imports, colocar ele aqui. Aqui nós não vamos usar o model, nós vamos precisar importar o chai, porque nós vamos pedir ele para usar um plugin que é o SignOnChai, que nós vamos importar ele aqui também. Ele é uma biblioteca que também já está instalado, igual eu mostrei para vocês. SignOnChai, require SignOnChai, que é para a gente ter acesso aos matchers do Kelly do If. E ele tem inúmeros outros. Aqui no package, ele está aqui instalado, e a gente já consegue utilizar lá nos nossos testes. Por que eu tirei a desestruturação do expect? Porque nós vamos pedir para o Chai usar esse plugin também. Então a gente Chai user, sign Chai. Beleza. E para a gente não ter que ficar digitando chai.expect lá embaixo nos nossos its, a gente pode pegar e desestruturar ele aqui. Expect do nosso Chai. E aí a gente consegue acessar ele lá embaixo sem precisar ficar digitando chai.expect toda hora. Além disso, a gente precisa também importar as nossas funções da controller. Queries, ponto barra, source, controllers. Beleza. Então já podemos começar a escrever o nosso describe aqui. Ele recebe o título do teste e uma função. Boa. Aqui nós vamos colocar, seguindo a nossa organização, testando camada de controller. Perfeito. Aqui nós vamos criar nosso primeiro it, mesma ideia, o título do teste, uma função, ela é assíncrona, então vamos já colocar o async aqui. Boa. E aqui nós vamos colocar testando, podemos até copiar aqui do service, testando getAllPartners, para ficar padrão em todos os nossos testes. Aqui nós seguimos a mesma estrutura da tríplice A. Arrange, active e assert. Show demais. Aqui dentro do arrange é o que nós vamos precisar configurar, criar para que o nosso teste funcione. Vão ser os nossos stubs. Só que aqui, por exemplo, se a gente vier aqui na nossa camada de controle e observar, ele recebe alguns parâmetros, o REC e o RES, que é a requisição, e o response que ele vai retornar para o usuário. Então, para a gente conseguir criar um teste dessa função, nós precisamos ter um REC e um RES lá no escopo do nosso teste. O que a gente faz? Aqui dentro do arranjo, a gente cria um const REC, que vai ser um objeto vazio, e um const res, que também vai ser um objeto vazio. Agora, nós precisamos criar um stub do nosso status e do nosso JSON. Por quê? Porque ele precisa deles para o controller retornar para o usuário. Tem algumas formas de fazer. A gente poderia colocar aqui dentro do objeto a chave status, mas eu vou fazer do lado de fora aqui para ficar bem descritivo e bem separadinho para vocês entenderem. Aqui nós pegamos o res.status, recebe o quê? O sign.stub. Desceu aqui, beleza. E aí, para o JSON existir, porque o JSON ele é uma chave do objeto status. Para ele existir, a gente precisa retornar. Pode retornar, colocar um returns do próprio res, ou a gente pode usar um return this, que também vai funcionar, tipo retorne este. Ó, as duas formas funcionam. O res.json vai receber o quê? Um sign.stub e somente. Ele não precisa retornar nada, nesse caso aqui. Essa parte aqui do res e do rec, nós já estamos com os stubs prontos. Agora, nós precisamos abrir o nosso controller e verificar. Quando eu executar o controller, passando esse rec e o res, o que ele vai fazer? Quem ele vai executar? Ele vai executar o getAllPartners, certo? Ou seja, eu preciso criar um stub da camada anterior
dessa função lá na camada de serviço. Aí a gente abre aqui, a gente observa que ele retorna o type, o message e o status. Então, o nosso stub da função getAllPartners da service precisa resolver dessa forma, para que quando a controller usar aqui, ela tenha todas essas informações. Então, aqui no nosso teste da camada de controller, eu preciso fazer o quê? Sign.stub de quem? O nosso service. Qual função? GetAllPartners. E aí, eu vou resolver ela como? Com aquele objeto. Eu vou até colar ele aqui, ó. Aqui no nosso stub da camada de serviço, o message contém todos os sócios. No contexto de teste, onde que nós temos eles? Nos nossos mocks. GetAllPartners, status 200 e type null. Por que eu estou criando um stub da camada de serviço? Porque quando eu executo a controller, ela bate lá na service. Então eu preciso ter um stub resolvendo essa chamada da service para o controller conseguir retornar para o usuário o que ele buscou. Então, voltando aqui para o nosso teste, já temos o nosso stub. Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Fazer o nosso act. Const result é igual ao wait. Quem que nós vamos executar? A nossa controller. Ponto, get all, e ela espera quem? O rec e o res. E nós já temos o stub deles aqui. Então, a gente passa rec e res. Perfeito. O nosso act também já está feito. Então, agora, nós vamos construir o nosso assert. Beleza. Então, a gente espera que o nosso res.status seja to have been called with. Que esse called with, ele faz parte do plugin sign-on-chai. Por isso que a gente está pedindo para o chai usar ele, para a gente conseguir ter acesso a esse matcher aqui. Igual a quem? Se a gente voltar aqui no nosso serviço, um caso de sucesso, vai ser 200. Igual a 200. E aí segue para o JSON a mesma ideia. Expect res.json to have been called with, com quem? Com o nosso mocks.getAll. Esse result aqui a gente não utilizou, pode remover, que a gente está puxando direto o res.status e o res.json. Beleza? Vamos no nosso service aqui, está sem o only, vamos adicionar um ponto only aqui e vamos rodar o nosso teste para ver o que ele vai dizer. Se está passando, se tem algum erro. Ó, passou. Testando a camada de controller, testando o getAllPartners. Está funcionando certinho. Vamos fazer um teste aqui com 404 e vamos rodar aqui para a gente ver. Ó, deu erro. Ó. A gente está esperando que ele seja 404, mas ele está sendo chamado com 200. Boa. Então, vamos fazer um outro teste aqui dentro do nosso JSON. Vamos colocar que ele recebeu um objeto vazio. Vou limpar aqui. Ó, deu erro. Por quê? Porque a gente está esperando que ele tenha sido chamado com um objeto vazio, mas ele foi chamado com esse array de sócios. Beleza? Com todos eles. Então, a gente volta aqui para o nosso mock getAllPartners e roda o nosso teste de novo. Roda o teste e está passando certinho, da forma que a gente queria. Com isso, nós finalizamos o nosso teste unitário da camada de controller. Agora nós vamos fazer um teste de integração, que a gente vai fazer uma requisição com o método get, passando o endpoint e esperando o resultado final, beleza? Que aí ele passa por todas as camadas e a gente consegue escrever isso num único it. Então vamos pegar aqui, copiar esses imports, fechar esses arquivos e vamos abrir o nosso arquivo de integração. Boa, vamos colar todo mundo aqui. E aí, agora, nós vamos utilizar um outro plugin do Mocha, que é o Chai HTTP, que é para a gente conseguir fazer requisições através do Chai. Então, a gente importa ele aqui, Chai HTTP, require Chai HTTP. Ele também está instalado, que é uma biblioteca à parte que você tem que instalar para ele poder conseguir utilizar. E beleza, e aí segue a mesma ideia. Chai use Chai HTTP. Eita, tem um T a mais aqui. Beleza, ele já está usando os dois plugins que a gente precisa e a gente vai começar a escrever o nosso teste. Para escrever esse teste de integração, nós vamos precisar importar o nosso app para a gente utilizar as rotas que a gente tem. Então, chai const app,
required, ponto barra, aí foi demais. Source app. Perfeito. Então agora vamos escrever o nosso describe, o nome do teste, função e o scope. Aqui, vamos colocar testando, ó, teste de integração, e vamos colocar os métodos aqui. Get, post, put e delete, que são todos os testes de integração que nós vamos fazer. Vamos escrever todos eles neste arquivo, que é um para cada rota. Então, boa. Aí a gente vai, dentro do it, a gente vai criar um nome mais específico para cada teste. Ele vai ser assíncrono. Escopo. Testando. Rota. Get. All. Pertinence. Perfeito. Que a gente também vai ter um get by ID. Então a gente discrimina aqui no it de cada um deles. E aí segue a mesma ideia. Arrange. Act. Assert. Pediu o link para corrigir aqui para nós. Deixa eu diminuir esse terminal para ficar mais fácil de visualizar. E show. Aqui dentro do arrange, o que nós precisamos resolver? Quais stubs precisamos criar? Bom, o stub que nós precisamos fazer aqui é da camada de serviço, que é a que a controller precisa para ela executar no nosso teste de integração. Então aqui a gente dá um sign-on.stub, service, de qual função? Get partners. E a gente precisa resolver ele. Resolves. E a gente precisa resolver com o quê? Com o nosso mock. Só que o mock, aqui dentro da camada de serviço, ele retorna dentro de um objeto, ó, lembra? Então a gente vai copiar esse objeto, colocar ele aqui e passar o nosso mock aqui. Get all partners. Show de bola. Ele tá dando um erro, deixa eu ver. Ah, tá. Por causa dos importes aqui. Acho que tem uma camada a mais ali. Mocks e mocks. Porque a gente estava dentro de unit e estava dentro de testes. Agora a gente está dentro de testes e dentro de integration. Antes a gente estava duas camadas a mais. Agora aqui vai conseguir resolver para nós. Já até ficou roxinho aqui. Então o nosso stub tá criado. O act. Agora é o que a gente precisa fazer para acontecer esse teste. Para acontecer toda a rota. Aí a gente pode fazer um const response aqui. Vai chamar o child. Ponto. Aí ele tem alguns métodos aqui. Nesse caso, a gente pediu para ele usar o chai HTTP, que é para quê? Para a gente conseguir fazer um request aqui embaixo. O request recebe o server. Onde que está o nosso servidor? Dentro do app. Então a gente passa aqui, ponto, e a gente coloca o nosso método que a gente quer fazer aqui. Nós vamos fazer um get para quem? Qual que é a rota? Clube/partners. E bom demais. Isso aqui é assíncrono, então a gente precisa de um await aqui. Então, em tese, a nossa requisição está aqui. Ó. Eu vou fazer um request dentro do app no servidor, vou usar o método get na rota clube partners. Então, com base nisso, nós temos o nosso response e a gente consegue acessar o response.status e o response.body. Então, os nossos expects vai ser baseado nisso. Response.status então, to be equal, que ele seja igual a 200 e expect response.body to be GP equal. A gente está verificando em profundidade, tanto o tipo quanto o valor, a quem? Ao nosso mock get all. Então vamos rodar o nosso teste para a gente ver se está passando. Vamos adicionar um ponto only aqui e vamos rodar o nosso teste. Bom, passou, deu certinho. Vamos trocar esse 200 aqui para 400 e vamos ver se ele continua passando. Não passou, deu erro. A gente está esperando 400, mas ele está recebendo 200. E com isso, o nosso teste está implementado. Teste de integração do nosso Get All Partners. Bom, sendo assim, terminamos os testes unitários e de integração da nossa rota Get All Partners. Agora eu vou fazer o push aqui para o GitHub do nosso repositório e vou mudar para a branch do Get by ID
para a gente criar os testes buscando um sócio por ID, beleza?